Bom dia, 9h34. As primeiras informações do dia você confere a partir de agora no Boletim de Notícias. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. A gente já mostra para você imagens da capital paulista. Cidade amanheceu com sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação. Quarta-feira sem previsão de chuva em São Paulo. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Na catequese de hoje, o Papa Francisco refletiu sobre o vício da tristeza espiritual. A Danúbia Gleiser fala sobre este assunto e também da Conferência Internacional voltada para a formação dos sacerdotes. Bom dia, Danúbia. Bom dia a todos. Olha, começou no último dia 6 e vai até o dia 10 deste mês o Congresso Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes. Ao meu lado está o Padre José Otácio Oliveira Guedes, reitor do Colégio Pio Brasileiro, que participa deste evento. Padre, bem-vindo. Qual o tema deste encontro e quais os assuntos abordados? Bom dia, Danúbia. Então, o tema é formação permanente, então abordam-se todas as dimensões, né, as quatro, a dimensão humana, a dimensão pastoral, né, que é o desfecho intelectual e a formação intelectual dos padres. Então, esperamos do Papa uma palavra, né, uma palavra que ilumine aí o processo, né, digamos, nós sacerdotes estamos no mundo com as suas tensões e esperemos sempre do Papa que ele nos dê a senda a seguir. Muito obrigada pela sua participação. Mudando de assunto, dando continuidade ao ciclo de catequese sobre vícios e virtudes, o Papa Francisco falou da tristeza, entendida como um abatimento da alma. Seguindo os ensinamentos dos padres da Igreja, explicou sobre a existência de duas tristezas. Uma que é amiga, que nos leva à salvação, que é própria da vida cristã e que, com a graça de Deus, se transforma em alegria. E outra, que é antes uma doença da alma, que nasce no coração do homem quando desaparece um desejo ou a esperança. E orientou que, para combater, é preciso estar atento para discernir a natureza da tristeza e pensar que Cristo nos trouxe a alegria da ressurreição. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. A CNBB assinou um termo de adesão com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais para levar capacitação a milhares de pessoas em todo o país. Flávio Rogério, bom dia. Bom dia, Sidney, e a todos. Serão mais de 19 mil pessoas beneficiadas pelo projeto de capacitação profissional que deve ser expandido para os 19 regionais da CNBB. O projeto Capacita em Rede surgiu por meio de uma iniciativa do Instituto Federal do Sul de Minas, que faz parte da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. O projeto foi intensificado em 2023 com a campanha da Fraternidade que tratou sobre a fome. O grande objetivo é capacitar as pessoas para a inserção no mercado de trabalho e geração de renda. O termo foi assinado na terça-feira durante reunião do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB. Na proposta, o Instituto Federal entra com o conhecimento e capacidade técnica dos cursos e as paróquias com os espaços comunitários para as formações. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. O governo federal anunciou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Aline Mércio tem os detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidney. A medida provisória publicada pelo governo federal estabelece que o trabalhador que ganha até R$ 2.824 por mês está isento do pagamento do imposto de renda. O governo afirma que esta MP pode beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros. Até agora, a medida para isenção do imposto de renda era de R$ 2.640. A proposta já está em vigor, mas precisa ser ratificada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. De São Paulo, Aline Mércio, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Aline. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de calor intenso na região sul, que se estende até o fim de semana. Vamos conferir como fica o tempo em todo o país.
A onda de calor que atinge o sul do Brasil eleva as temperaturas em outras áreas da região. Além do Rio Grande do Sul, tempo quente e estável em grande parte de Santa Catarina e no interior do Paraná. As máximas podem chegar a 38 graus em Uruguaiana, no sul do estado gaúcho. O ar quente e úmido gera nuvens carregadas em praticamente todo o país. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as pancadas de chuva ficam mais intensas à tarde. Nesse mesmo período, há risco de temporais no sudeste de Goiás. Os termômetros variam entre mínima de 19 em Brasília e Goiânia e máxima de 33 em Cuiabá. Pela atuação da zona de convergência intertropical, o Amapá segue chuvoso com 77% de umidade. No geral, a região norte tem clima instável e abafado. Vai fazer mínima de 23 graus em Rio Branco e Porto Velho e máxima de 35 em Boa Vista. Com exceção desta área mais clara, a chuva predomina no Nordeste. O destaque ainda é o litoral norte da região, onde há previsão de chuva com trovoadas. E agora nós vamos a Londres saber as últimas informações sobre a família real após o rei Charles III ter sido diagnosticado com câncer. Vanessa Andrade. O rei Charles III, de 75 anos, foi diagnosticado com um tipo de câncer que não é de próstata, segundo uma fonte da agência de notícias Reuters. Ele já iniciou o tratamento e vai se afastar das funções públicas. O palácio revelou poucos detalhes sobre o diagnóstico e o tipo de tratamento. Ontem, o monarca fez sua primeira aparição após o diagnóstico. Junto com a esposa Camila, os dois sorriam em um carro a caminho da propriedade real Norfolk, local onde o rei deve seguir com suas funções administrativas. O filho mais novo, príncipe Harry, chegou a Londres ontem dos Estados Unidos e já se encontrou com o pai. Segundo a Constituição britânica, um conselho formado por familiares assume as funções reais caso o rei fique impossibilitado. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse à BBC que o câncer do rei foi detectado em estágio inicial. E suas audiências semanais estão confirmadas mesmo durante o tratamento do monarca. O rei Charles III assumiu o trono após a morte da rainha Elizabeth II em setembro de 2022. A cerimônia oficial de coroação foi em maio de 2023. De Londres, Vanessa Andrade para o Boletim de Notícias. A morte do ex-presidente chileno Sebastián Piñera e a possibilidade de cessar fogo em Gaza estão entre os destaques internacionais de hoje. O jornal italiano Avvenire destaca: Netanyahu aceita a trégua. O plano de 3 fases do Hamas prevê a libertação de todos os reféns israelenses em trocas de detidos palestinos, a reconstrução da faixa de Gaza e a retirada completa das tropas israelenses. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, teria aprovado um cessar-fogo com o Hamas sem informar o gabinete de guerra. A notícia foi dada pela estação de televisão israelense Kan e surge no dia da visita do secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel. Nesta manhã, Blinken se encontra com Netanyahu, um dia depois de o Hamas ter sinalizado uma atitude positiva em relação à proposta de acordo. E a morte do ex-presidente chileno é manchete no El País, que afirma: Piñera quebrou a hegemonia da esquerda chilena em 2010, enfrentou uma crise social e, aos 74 anos, ainda pensava em retornar ao governo. Sebastián Piñera morreu nesta terça-feira quando o helicóptero que pilotava caiu no Lago Ranco. Ele foi presidente do Chile por 2 vezes. Aqui no Brasil, as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus peregrinam pelo país. Hoje elas estão no Mosteiro das Carmelitas, em Brasília. Então vamos para lá conversar com o repórter Francisco Coelho, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Francisco. Eu não tinha visto o relicário, depois virei bispo por vontade do Papa Bento. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Vou falar baixinho, está acabando a celebração aqui. Essa graça de receber as relíquias de Santa Teresinha, elas chegaram aqui ao Brasil em janeiro e ao fim de semana aqui no Distrito Federal, o Frei Felipe Rocha é um dos coordenadores dessa graça de receber essas relíquias aqui, né, Frei? Sim, é um momento muito importante para a Igreja no Brasil, para a Ordem do Carmelo Descalço e também para a Arquidiocese de Brasília,
receber as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que foi uma grande santa, nasceu na França, em Lisieux, proclamou a palavra de Deus estando dentro do Carmelo e permanece a proclamá-la para todo o mundo. Ela que é doutora também na ciência do amor, nos ensina a amar Cristo dia após dia. Ela redescobriu no mundo que era marcado por uma busca muito forte de penitências, muito forte da justiça de Deus. Ela redescobre que nós podemos ofertar para nosso Senhor pequenas coisas, porém com muito amor. Deus não olha tanto a grandiosidade de nossas obras, mas olha a intenção, o amor com que depositamos essas obras. Então Teresinha nos ensina a fazer tudo, oferecer tudo por Deus, por amor somente a Ele. Muito obrigado, Frei. As relíquias de Santa Teresinha vão seguir até o fim dessa semana aqui na capital federal e no Brasil até outubro. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você. E Santa Teresinha, rogai por nós. No Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite, você tem outras informações. Boa quarta-feira. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.